E vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira. 4 jogos de Liga dos Campeões e 4 confrontos complicados, tá? Mas eu trouxe a análise para todos eles e as melhores entradas no vídeo de hoje. Na abertura aqui eu não vou conseguir passar nenhuma dica de aumentada para vocês. Por quê? Porque eu estou gravando antecipado e as casas ainda não revelaram. Mas com certeza a gente vai ter muita coisa boa. Por isso eu convido você a participar do nosso grupo gratuito. Chegamos finalmente às 18 mil pessoas e você é muito bem-vindo para poder comentar lá, participar e receber as nossas dicas, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Quero Apostar, que hoje seja um excelente dia de bet para vocês. Vamos embora porque hoje tem odd alta, tá? E vamos puxar mais uma, beleza? Roda a vinheta aí, enquanto isso você deixa o like e verifique se você está inscrito no canal. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. Hoje, 4 joguinhos de Liga dos Campeões. E vou falar para vocês, jogos difíceis, viu, pessoal? Muitos confrontos aqui de favoritos que deram uma tropeçada e que estão com odds esmagada. Ou confrontos resolvidos, como é o caso do Newcastle. Mas vamos jogo por jogo, né, pra gente poder falar das peculiaridades de cada um, das prévias dos principais jogadores, o que a gente pode trazer para poder apostar em 4 dessas partidas, tá? Eu separei aqui algumas dicas interessantes e eu peço para você comentar com as suas também, para juntos traçarmos as melhores bets. A gente começa com o jogo do Atlético de Madrid contra o Bruges. O Atlético de Madrid não matou o confronto, né? Ele chegou a estar na frente 2 vezes da equipe do Bruges e acabou tomando um empate, e nisso o jogo ficou em 3-3, eliminatória aberta. Tá? O Atlético de Madrid tem um excelente histórico dentro de casa e é nisso que o time se apoia. Mas nos últimos jogos, dentro de seus domínios também, ele tem sofrido muitos gols e esse é um dos grandes perigos desse time. O time teve até que reverter uma desvantagem aqui diante do Espanhol, saiu atrás, depois virou para 4-2, o desempenho ofensivo é muito forte e o time hoje vai ter aqui o Bruges pela frente. Nos últimos 10 jogos, o Atlético de Madrid só perdeu 3. Um para o Real Madrid, um para o Bodo, foi uma primeira derrota em muito tempo do Atlético de Madrid aqui dentro de casa, e no jogo diante do Betis, nesse jogo é bom lembrar que o Atlético de Madrid poupou. O Atlético de Madrid, ele tá com um trio ofensivo, ou um quarteto ofensivo com jogadores de frente aqui, que é muito interessante, tá? O Soloff e o Griezmann estão fazendo essa frente aqui, com o Lookman, que veio da Atalanta, jogando muito bem. Agora eu quero chamar a atenção para as partidas, né, do Simeone. Ele também tem sido absolutamente bom nesse time que joga num 4-4-2 um pouco clássico, né, mas também um pouco fluido. O time tem que cuidar principalmente do lado defensivo aqui, já que as transições do Bruges são o seu ponto mais perigoso. E o Bruges quer chegar e fazer o que ele fez na temporada passada, eliminando contra todos os prognósticos a equipe da Atalanta, e foi assim que o Bruges acabou passando, tá? O time vem numa campanha boa, no final de semana conseguiu vencer o Le Havre por 2-1 e foi aqui a 6ª vitória nos últimos 10 jogos. Mas o Bruges apresentou nessa Liga dos Campeões um problema principalmente nos jogos fora dos seus domínios. Se a gente fritar aqui pelos critérios casa fora, a gente vai ver um Atlético de Madrid dominante, com vitórias imponentes diante de Frankfurt, Sangliose, Inter e Bodo. Ambas marcam em mais de 2,5 em todos esses jogos. E o Bruges perdeu para Atalanta, perdeu para Bayern, perdeu para Sporting e só conseguiu golear a equipe do Caraca. Se eu não me engano, teve até um jogador a menos aqui. Confronto desse jogo, pessoal, e o matchup tático tá bastante definido. O Atlético de Madrid em casa pressionando, criando as suas chances e tentando buscar o gol, mas tendo que tomar cuidado no lado defensivo, já que é um time que sofre muitos gols também, tá? O que eu mais gosto nesse jogo, dada a superioridade técnica da equipe espanhola, é na vitória do Atlético de Madrid, mas a cotação tá perto de 1,40 e eu acho isso um pouquinho baixo. A gente quer menos 1, tá pouco mais de 1,50 e também me incomoda um pouco para um time que toma tantos gols assim. Ao mesmo tempo, o mais de 2.000 gols tá uma linha de 1,47, que é uma linha baixa para 3 gols também. Então o que eu vou fazer nesse jogo, pessoal, é tentar pegar a vitória do Atlético de Madrid ao vivo, e qualquer coisa acima de 1,65 para mim já está valendo, tá? Pode ser muito bem um dupla chance do Atlético de Madrid se sair atrás, e acredito que esse time vai acabar conseguindo avançar. Eu quero chamar a atenção, como eu falei para vocês, em 2 jogadores, tá? Para isso eu vou colocar aí na tela os dados da Crack Stats. Um deles é o Giovanni Simeone, o jogador tem muita chegada, tá finalizando bem e chutes dele são bem interessantes, tá? O segundo, não sei se vai ser titular, mas o Julián Álvares é um jogador muito interessante, ele participou de 15 gols nas últimas 16 partidas de Liga dos Campeões, então se ele for titular, pegar um golzinho dele aqui, até porque ele pode ser substituído ou pelo Soloff, até mesmo pelo Griezmann, é interessante, tá? E outra dica que eu vou deixar pra vocês aqui, essa é uma aumentada, tá? É em finalizações e cantos do Atlético de Madrid, porque ele é um favorito que pode se complicar. A média de chutes dele aqui é super alta, a média de 18 chutes, na Liga dos Campeões ele conseguiu 18, 14, 15 e 27 chances do Bodo, no jogo que ele saiu atrás, inclusive, teve atrás no placar, e a média de cantos também bem alta, 8 escanteios é a média do Atlético de Madrid, então é um bilhetinho interessante aqui que eu vou deixar pra vocês também, tá?
No segundo jogo, pessoal, a gente tem a Inter de Milão recebendo a equipe do Bodo. E a Inter, eu não gostei do gerenciamento dela, foi lá no sintético, na neve, tipo, poupou jogadores e aí acabou ainda perdendo o Lautaro e tomando uma tamancada, tem que reverter uma desvantagem de 2 gols. Mais do que isso, a Inter nos últimos 5 jogos de Liga dos Campeões perdeu 4 partidas, coisa que não acontecia há muito tempo. A derrota da Inter em casa, inclusive, é algo muito raro de se ver. Inclusive só tinha perdido aí antes para a equipe do Leverkusen num jogo fora de casa. Perdeu para o Atlético de Madrid, para Liverpool, para Arsenal, 2 ingleses, e tomou essa tamancada da equipe do Bodo. Mas ainda assim é um time que, embora um pouquinho veterano, isso eu acho que pode pesar um pouco o desgaste, né? E a idade dos jogadores, é um time que venceu a grande maioria dos seus confrontos por mais de 2 gols de vantagem. Isso no campeonato italiano, onde o time é simplesmente absoluto, tá? Eu vou filtrar aqui os critérios casa fora para a gente poder ver o desempenho da Inter no campeonato italiano. Então ele venceu o Veneza por 5, como por 4, o Bolonha por 3, o Lecce por 1, o Pisa por 6, ganhou do Torino, ganhou do Juventus, então o desempenho ofensivo desse time é muito forte. O Lautaro é dúvida para este confronto, provavelmente uma baixa, tá? Mas a Inter vai ter condições de conseguir eliminar a equipe do Bodo. O Bodo, que equipe surpreendente, cara. É um time que conseguiu fazer uma campanha muito forte. No currículo dessa Liga dos Campeões, vitórias sobre Manchester City, Atlético de Madrid e agora diante da Inter de Milão. Desde o Lillestrøm em 77, 78, um time norueguês não avança nessa fase de mata-mata. Então esse Bodo pode fazer história. E o que o time mais gosta de fazer é jogar em transições. Então essa transição pode ser bastante efetiva justamente diante, né, da equipe da Inter, que vai para cima e vai ceder o espaço. Então tem que tomar cuidado nos contra-ataques e o Bodo pode sim agredir. É um time que conseguiu vencer recentemente o Atlético de Madrid fora de casa, então assim, a Inter eu acredito que vai ter dificuldade. Mas cara, ambiente de Liga dos Campeões, a Inter de Milão jogando em casa, com a torcida apoiando, com seus principais jogadores, preservando jogadores do último final de semana onde conseguiu vencer, vai ter que pela frente uma Inter que é absoluta dentro dos seus domínios. E o Bodo, tirando um jogo diante do Atlético de Madrid, não tem um jogo forte fora dos seus domínios. Embora marquem muitos gols, e essa pode ser uma pedida, eu vou acreditar que a Inter vence por pelo menos 2 gols aqui, e eu vou pegar o handicap menos 1,5 da Inter de Milão. Os gols também podem ser uma boa pedida nesse jogo, a gente conta assim com gols da equipe do Bodo e da Inter, mas a linha de gols desse jogo no momento tá também com uma cotação baixinha, né? A gente tá com a linha de mais de 2,5 gols aqui no momento em 1,33, então vamos nesse handicap da Inter de Milão aqui. E um provável marcador para esse jogo, tá? Marco Thuram, detalhes aí do Crackstats na tela para vocês. Ele é um provável marcador no confronto de hoje, tá? Eu gosto bastante das chances dele de balançar as redes hoje. Isso porque ele é um atacante com muito gabarito, com presença, com físico e que tem tudo para poder balançar as redes, tá? Expósito também, o Pio é um jogador muito interessante, tá conseguindo fazer bem aqui à vista e pode ser outro jogador aí para poder finalizar. Tá do lado do Bodo, o Peter Hauge, né? É o grande jogador aqui, pode fazer 5 gols nessa Liga dos Campeões, das melhores marcas aí do time norueguês e é um jogador de gabarito também. Então o olho nesse jogo vai ser bem interessante, mas acho que a tradição vai pesar. Jogo do Newcastle e Karabakh, pessoal, a única dica que eu vou deixar para vocês aqui é no mercado de performance, porque, cara, esse é um jogo que ele fica muito complicado de se apostar, porque é um confronto que está definido, cara. 6-1, quanto que o Karabakh vai fazer 5 fora de casa diante do Newcastle? O que se viu no jogo de ida foi um confronto quase que de profissional contra amador, sabe? Foi um domínio, assim, impressionante. Poucas vezes a gente viu o Newcastle tão dominante assim, e a fase do Newcastle a gente pode dizer que é boa, né? Porque ele venceu o Tottenham, venceu o Aston Villa, venceu o Karabakh, e ele fez um confronto muito digno diante da equipe do Manchester City. Então esse time tá jogando bem. Ao mesmo tempo, o Newcastle tem sentido o desgaste físico dos confrontos e a sequência de jogos, né? Então a carga dos jogadores pode ser até diminuída. Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, para colocar aqui meia unidade, eventualmente um 0,25, é pro Anthony Gordon poder marcar. Ele já marcou 4 gols no jogo de ida, chegou a 10 gols na Liga dos Campeões, é a maior marca de um jogador do Newcastle já há muito tempo e pode ser o artilheiro dessa Liga dos Campeões. Então ser um artilheiro de Champions é sempre legal. O Anthony Gordon tá voando nessa competição, quem entrar no lugar dele ainda pode fazer também, pode ser muito bem o Murphy, pode ser o Elanga, não sei se o Isa já tá disponível de novo, mas ainda assim o jogador que entrar no lugar dele também pode marcar, então um golzinho dele com odd 2 achei interessante aqui para um confronto que tende a ter gols também pela situação do Karabakh que tem que se lançar. Para poder finalizar, esse é o jogo mais difícil da rodada, pessoal, que é o jogo do Leverkusen contra o Olympiacos.
O Leverkusen, eu falo em termos de bet, tá? Porque a classificação do Leverkusen pra mim tá bem encaminhada. O time tá numa sequência muito positiva aqui, engrenou 7 jogos sem perder, perdeu pro União Berlim, que é normal, porque o União Berlim é um time forte, e o Leverkusen, ele não saiu bem em jogos 2 vezes depois de Copa, né? Ele acabou empatando com o Gladbach aqui quando jogou na Copa e perdeu aqui pro União depois de ter jogado a Liga dos Campeões. Será esse tropeço natural do Leverkusen, que nos jogos em casa tem mostrado duas coisas. Primeiro, o lado ofensivo muito forte, Poku já falei, Patrick Schick fez 2 gols, Grimaldo jogando muito bem e vitórias por 0. Isso aqui é essencial para você avançar, você ter uma defesa intacta, e essa defesa com 3 zagueiros é uma defesa forte. É bom lembrar que o Olympiacos teve um gol anulado na ida, tá? Então esse time já mostrou que é capaz de vencer. Mais do que isso, tem uma invencibilidade de 10 jogos seguidos, incluindo os que disputou, né, 2 em Liga dos Campeões. Falando em Liga dos Campeões, o time jogou nessas partidas aqui, ó, tomou um 6-1 do Benfica, 2-0 do Arsenal, ganhou 2, mas perdeu para Barcelona e Arsenal, que são times muito fortes, mas é um time que conseguiu fazer gols também. O cenário desse jogo também tá um pouquinho traçado, o Leverkusen deve imprimir um ritmo um pouquinho mais forte e acabar conseguindo matar a eliminatória, e o Olympiacos sabe que também vai ter que ir pra cima para poder buscar os gols. Então assim, eu achei a linha de mais 2,61 em 1,65 para um jogo com uma tendência de under como foi o primeiro, um pouquinho esticado, mas sendo um jogo de volta que o time tem que se expor e ir pra cima e ceder contra-ataques, e se saiu do Leverkusen, aí o Olympiacos tem que ir com tudo e o Leverkusen pode matar. Ou mesmo o Olympiacos, que se fizer 1-0 no final vai com tudo pro ataque, pode fazer o segundo, inclusive tomar o mais de 1,5, pra mim, a melhor pedida nesse jogo e a minha indicação pra essa partida. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites pros jogos dessa quarta-feira. Muita coisa no live, achei tudo muito ajustado, mas acho que a gente tem boas chances aqui em algumas bets que a gente pegou, como essa da Inter, que eu acho interessante, o gol do Gordon eu acho legal, Atlético de Madrid, se a gente conseguir pegar no live, eu também gosto, esse mais de 1,5 também. Então se a gente conseguir entrar em tudo, temos boas chances, tá? Pra poder finalizar, a gente tem uma aposta grátis disponível pela 365 aí pro jogo do Inter contra o Bodo, né? E eu vou deixar no final justamente esse bilhete com uma super pressão do Inter de Milão, que tem que pressionar até o final, né? Desde o início até o final. Então fez um, continuou pressionando, fez 2, continuou pressionando, só vai parar se fizer o terceiro, porque com 2 é pênalti, e o Bodo eu acho que levar para os pênaltis não seria nada mal. Então, muitas finalizações e muitos escanteios da Inter de Milão diante do Bodo, para mim, é a melhor pedida para poder utilizar. Nesse aqui é o bilhetinho da rodada, beleza, pessoal? Então esses foram os meus palpites para esta quarta-feira, e eu pergunto você quais os seus. Para mais dicas de bets e as melhores super cotações, eu tô gravando antecipado aqui, então não sei qual que a gente vai ter, vai lá no meu grupo gratuito, onde a gente pega as melhores, beleza? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Pessoal, obrigado por ter me assistido, um forte abraço e boas bets nessa quarta-feira.